Vocês já conseguem ver minha tela aí, pessoal? Aqui tá aparecendo. Bom, hoje nós vamos falar de alvenaria. Tem alguns assuntos iniciais para a gente trocar uma ideia aí, mas vamos levar até o final hoje nesse tópico aí e pedir para vocês aí dar uma interagir aí para a gente poder tirar as dúvidas que vocês tenham, né? Vocês estão muito distantes aí, eu fico preocupado de não estar conseguindo. Só desligar minha câmera aqui para a internet não ficar muito ruim aqui. Professor, o senhor tá mudo. Bom, pessoal, a gente tá me ouvindo aí? Tá, agora acho que tá, né? Vamos lá. Eu queria combinar com vocês, nós temos, falar da prova, né? Na verdade, a gente fez a atividade na semana passada, eu não consegui finalizar aí as correções junto com os trabalhos que vocês fizeram, e esse final de semana eu concluo e coloco lá no blog para vocês. A gente combinou lá no primeiro ou segundo dia de aula que teria um seminário, um trabalho que vocês deveriam de fazer para agora, para o A2. E nós já tínhamos definido os grupos, né? E os temas para cada grupo. Então, é importante que todo mundo esteja num grupo e o assunto esteja definido aí. Caso não esteja assim, a gente precisa de adequar. Então, só resgatando aí, ó, a gente tinha como trabalhos a serem feitos, dividido pelos grupos aí, parede de concreto. Quem que ficou aí com parede de concreto? Eu me lembro que era uma pessoa que trabalhava na direcional, o grupo, mas eu não lembro exatamente quem que era. Tem anotado ali. É eu e o Vitor Matheus. A menina que trabalhava, ela trocou o curso. Ela saiu, é? Saiu. Então vocês ficaram aí com parede de concreto. Casa Isso. de PVC, steel frame, wood frame, madeira, engenheirada e estrutura bubble deck. E nós tínhamos dividido esses grupos aí e a gente precisa definir que grupo vai fazer a apresentação em cada dia, que será no dia 12 de, deixa eu ver aqui, 12 aqui de que, vamos olhar com, agora eu botei 12, mas não botei o mês ali, eu não vou lembrar agora, velho. Nossa aula é na sexta-feira e eu tenho aqui o 30/6, não é isso, é dia junho, quarta, quinta, aqui tá errado, aqui não é 12, é 11, 18, tá tudo errado as datas aqui. Nossa aula, a prova vai ter que ser dia 25/6. 25/6, deixa eu confirmar de novo aqui. Maio, junho. 25 de sexta-feira, isso. 25. E então nós vamos ter que apresentar trabalho no dia 18, 11 e 4. Então aqui vai ser 4 de junho, 11 e dia 18. Nós precisamos definir agora quem é que vai apresentar em que dia para poder não ter dúvida aí. Então,
se alguém quiser já se pronunciar, evitar um sorteio aí, queria combinar também a prova com vocês para o dia 25/6. E no dia 4, um grupo apresenta, nós temos 4 grupos, dia 11 o outro, e dia 18 o outro grupo. Apresenta o trabalho e eu vou complementar o assunto com outra matéria também. Alguém aí quer já se pronunciar para apresentar no dia seu, o primeiro aí? Já? Professor, Sim, meu grupo do Bubble Deck pode ser dia 11. no dia 11. Isso. Então vamos anotar para a gente não esquecer. Espera aí, deixa eu... Professor, como eu entrei depois, eu não sei exatamente em qual grupo que eu tô, não. Eu não fui enturmado em nenhum grupo, não, até onde eu me lembro. John, você tá no meu, eu acho. Ah, é? Sim, Qual é que do é? Bubble Deck. Ah, então pronto. Pode ser Então dia 11? pode Sem ser. problema, pode ser. Vamos marcar aqui. Beleza. Quem são as pessoas aí? Fala aí. É eu, o John e Não, o eu quem? Gerson. Gerson Murilo. Gerson. Então, dia 11/6. Isso. Quem mais? É o Thiago Palácio. Tiago. Tiago nem tá na minha lista aqui, não. É porque Tiago o ele quê? entrou depois. Depois? Thiago Palácio John. Tiago, porque essa lista é TH. antiga. Palácio? Sim, Isso. escrevi certo aí? Sim. Então, é o grupo 3. Holodeck. Então, vai estar no dia 11. Isso. Mais? E o Felipe. Felipe. Isso. Felipe. Então, 11/6. O de frame pode ser dia 18. Ó. Vai, quem que é o grupo aí? Pode falar aí. Lucas, Larissa e Gabriel. Lucas Santos. Isso, Woodframe. Então, dia que a gente falou lá, dia 18, né? isso. Lucas, Larissa. Gabriel. A Ashley não tá mais no grupo. Não? E quem? Próximo aí. Ué, tá dando um eco aqui, por que será? Tô com 2 times abertos aí, será? Próximo? Então só sobrou o dia 12, né, professor? Deixa eu ver aqui. Dia 4, né? Dia 4, né, na verdade. Então é eu, Alisson, né? Alisson. Isso. Alisson, Steel Frame. 4/6. Quem mais, Alisson? O Roneans. O Orleans. Isso. 4/6. Quem mais? E a Aline. Aline. Isso. Quem mais aí? Só isso mesmo. Mais o próximo grupo aí. Tem um monte de gente sem grupo aí. Ana, Anne, Ashley. A Ashley não tá em nenhum grupo nenhum aí, não? A Ashley trancou a faculdade. Trancou? Everton. Cadê o Everton? Tá aí não? Bom, tem alguém que tá na sala aí que tá sem grupo? Da conversa hoje aqui? Ô, professor, Sim. por que eu tô com 0 nos 3? 0 nos... Locação de sondagem, locação de vizinhança e necessidade de canteiro. Bom, quem é que tá Aline de falando aí? Souza. Hã? Aline de Souza. O Aline, certamente porque eu não achei o trabalho lá. Você não entregou, porque o dia de entregar era dia 26, entregou? E depois eu não olhei mais.
Se tiver lá, eu volto aqui com ponto aqui. Você entregou depois, não foi não? Se for o trabalho em grupo, eu fiz ele junto com o Alisson. O trabalho em grupo junto com Alisson. Pois é, mas tava. Então, esse pessoal, todo mundo me entregou a lista, então não está lá no nome seu do trabalho. Deixa eu pegar ele aqui, peraí. Eu vou conferir lá, pode. Não me manda. Depois você confere. Pra mim, aí qualquer coisa eu te falo também. Às vezes, se não tiver entregado, eu entrego depois, pra pelo menos pegar metade, uma parte da nota. Tá, eu vou. Esse final de semana eu vou atualizar tudo, aí eu posto lá para a gente tirar essas dúvidas aí. Tá certo? Professor, Sim. eu queria que no final da aula o senhor explicasse de novo o trabalho de estrutura, que aí está meio confuso, o nosso grupo não entendeu o que tem que fazer. Trabalho de estrutura? Isso. Para fazer lá o escoramento, formas. Sim. E qual que foi a data que eu marquei para entregar mesmo? Dia 21 de maio. 21 de maio. Vamos pegar lá. Agora eu vou ter que achar onde que eu. Bom, eu não vou conseguir achar ele, estrutura. Deixa eu ver aqui, estrutura. Sim. Então, vou explicar de uma vez aqui para todo mundo entender. Vocês estão vendo a minha tela aí? 21. Então, o que é o seguinte, nós temos esses projetos aqui, ó. Então, vê se acompanha aí, ó. Aqui é uma planta de situação, é uma quadra, e onde o terreno é o que a gente está mostrando aqui. Deixa eu fazer no PowerPoint que vai ficar mais fácil. Ó, nós temos esse prédio. Então, aqui, ó, pilotis, aqui embaixo. Ó, aqui esse é o nível do pilotis. Tem um primeiro pavimento, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e uma cobertura para fazer. E a outra planta aqui mostra que a gente tem, ó, um subsolo, poço do elevador, casa, cisterna, né, um poço para botar uma caixa d'água. Então a gente tem um subsolo mais um pedacinho. Conseguiram entender o corte aqui? Tem dificuldade da leitura? Sim, o corte entendi. Tá ok, né? Então, aqui é o pavimento tipo. Então, temos 6 apartamentos por andar, que está só mostrando, né, que é o pavimento tipo. Aqui é a planta do térreo, né, que aqui a gente chama de pilotis. A rampa que desce para a garagem, ó, desce aqui, vai lá para o segundo subsolo. Aqui não mudou, não. Tá travado. Tá travado? Ih, cara. Mudou agora. Então, eu estou na planta do subsolo. É isso que está aparecendo na planta subsolo. Isso. Tá. Então, é um subsolo. Então, o que é o trabalho? Aqui é a planta de situação. O trabalho é o seguinte: definir o sistema estrutural para o projeto abaixo. Então, para esse projeto aqui, qual que vai ser a estrutura que vocês vão escolher? Laje cogumelo, laje com nervurada, laje maciça. Então, não tem sistema errado, tá? Mas vocês vão ter que escolher um sistema para poder definir, tá? Então, definir o sistema de formas, fazer um projetinho de forma,
esquemático para... É o seguinte, esse projeto esquemático não precisa ser necessariamente a planta lá do prédio lá. Você pode fazer a projeção dele aqui, né? Você pega, desenha a projeção dele para refletir um pouco a realidade. Mas não vou corrigir se está certinho, se pegou a sala, o miolo dele. O contorno, pelo menos, entendeu? Esse sistema de forma é o tipo de forma que a gente vai usar? Isso. Se é metálica, se é de madeira. Metálica, madeira, ou laje nervurada, com cubas, né? Aí vai pegar e colar uma fotinha de uma semelhante lá, por exemplo, só para botar a referência. O outro é definir o ciclo de concretagem. Então, qual que é a sequência de concretagem? Pilar, viga e laje. Aí, escolher que vai ser um sistema estrutural protendido. A gente falou lá das protensões, 50% e 100% de proteção. Quando é que vai ter a desforma? Qual que é o prazo para você desformar? Qual que é o tempo para tirar os painéis de pilar? Qual é o tempo para tirar os painéis de viga e laje? Definir o sistema de escoramento e reescoramento, incluindo o período de retirada. Então, na verdade, vai fazer um esqueminha no corte, pegar um corte e desenhar aqui esquematicamente o sistema de escoramento, qual que vai ser o ciclo de concretagem, quantos andares vão ficar escorados durante a concretagem. A gente falou lá na matéria de estruturas do ciclo de concretagem. O concreto hoje e o concreto que eu vou fazer semana que vem vai fazer peso em cima da laje que eu estou apoiando, e a laje ainda está crua, ela ainda não atingiu 28 dias. Então, qual que é o meu ciclo de concretagem? Então, vamos voltar lá nos temas, lá, nos tópicos. Então, e fazer um detalhe esquemático de cada etapa de concretagem. Vai concretar de 7 em 7 dias, 10 em 10 dias. Então, 10 dias, 10 mais 10 vai dar 20, mais 10 dá 30. Aí o concreto já atingiu os 28 em pé, eu posso tirar o escoramento do último pavimento. É montar esquematicamente aí de forma mais didática que vocês puderem fazer. Qual que é a semelhança com a vida prática que vocês têm que ter? Vocês vão fazer uma obra e vocês vão definir, para essa obra, o que nós vamos fazer de estrutura de concreto. Então, vou escolher laje nervurada. O que eu preciso para laje nervurada? Escoramento, tipo de escoramento, tipo de forma. Então, vamos botar lá, pelo menos a foto do tipo que vocês escolheram. Então, esse sistema que vocês escolheram permite fazer concretagem a cada quanto tempo? 7 dias? 10 dias? A cada 15 dias? É isso. Então, basicamente é isso. E montar uma sequência lógica dessa... Quando é que eu posso tirar o escoramento? Fazer um detalhado, não detalhado, esquemático, né? Um sistemazinho de escoramento. Quando é que pode tirar? Data tal, tira a escora do primeiro pavimento, data tal do segundo, do terceiro. Isso que é para poder... É que montar um planejamento para poder fazer a obra. Consegui mais ou menos dar uma clareza ou ainda ficou nebuloso? Eu entendi, assim, mas assim, se tiver alguma dúvida, surgir alguma dúvida, eu mando a mensagem quando a gente estiver fazendo, que é em grupo, né? Isso, isso. Aí a gente tira a dúvida com você. Então, a missão é o seguinte, tem um projeto de arquitetura e a gente tem que decidir qual que é o partido de estrutura que a gente vai fazer. E, a partir do momento que escolheu a estrutura, qual que vai ser o ciclo de concretagem? É isso que tem que definir, tá certo? Escoramento 100%, reescoramento 100%, reescoramento 70%, 50%, é isso que é para definir. E aí, agora sim, o partido de estrutura, qualquer um que escolher, não vai estar errado, você só vai ter que justificar para mim porque que você escolheu aquele, tá? Razoavelmente, acho que é isso aí. Não sei se não ficou claro, também fico à disposição para vocês depois tirar a dúvida para mandar o WhatsApp. Eu vou orientando aí durante o trabalho. E professor? Sim. E essa proteção de 50%, 100%, o que seria? Então, quando o concreto... Então, vamos dizer que escolhemos fazer uma laje protendida, né? Então, aí que eu vou preocupar com isso.
Se for uma convencional, não temos que discutir isso. Mas se escolheu, não, vou fazer uma laje protendida. Então tá, então temos que discutir. Então, quando a gente faz o concreto protendido, a gente concreta a laje, o sistema de armação, ver se vocês conseguem resgatar. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Mas eu entendi como é que é. Vou pegar aqui e pôr na tela aí para vocês aqui. Lá vai ser difícil eu achar o slide que tem a proteção, mas vamos tentar aqui. Ó, isso aqui são lajes protendidas, né? Então, a parte estrutural foi definido o que é a proteção. Então, eu tenho uma armação leve e o que vai segurar vai ser esses cabos. Então, esse cabo, depois que eu concreto, eu vou puxar esse cabo. Esse ato de puxar o cabo é a proteção que a gente vai fazer. Então, aí vocês vão ter que pesquisar um pouquinho sobre isso para falar. A proteção, a gente dá ela com 50% da carga e chegando nos 28 dias, eu vou dar os 100% da carga. Ou eu vou dar 100% da carga logo no começo, logo depois que eu concretei. Professor, então a gente vai definir, né, o tipo da estrutura. Se for laje protendida, a gente vai explicar sobre o período da proteção. E se for laje maciça ou laje nevurada, a gente vai falar sobre essas outras lajes maciça ou laje nevurada, né? Isso. Como é que é o sistema? Aí vocês vão chegar aqui e montar qual que vai ser o sistema de escoramento que vocês vão escolher para fazer. Pesquisem em madeira, metálica, qual é a metálica que vocês vão usar. E o ciclo da concretagem. Um esqueminha de uma forma, que seria parecido com isso aqui. Aqui, e o ciclo da concretagem. Qual que vai ser o ciclo da concretagem de vocês? Entendeu? Botar as datas. Previsão de concretar dia tal, dia tal, dia tal. Isso que a gente chama de ciclo de concretagem. Quanto de escoramento que eu vou... Oi? A gente acha isso aí em qual norma para saber fazer certinho? Orientações na 6118 tem. Para cada tipo de laje, né? Na verdade, ela vai se referir ao concreto. Entendeu? Não vai ser bem ao sistema de forma. Aí, que isso está ligado muito mais ao concreto do que à forma. Tá certo? Professor. Sim. Aí, em cada parte, por exemplo, em parte de escoramento, aí a gente vai ter que ir fazendo um corte esquematizando, né? Cada parte, cada etapa. Isso. Justamente. Aí o corte vocês vão partir do desenho que a gente já passei para vocês. Entendi. Que tá aqui, ó. Já tem um cortezinho aqui para vocês esquematizar. Só que no desenho não está muito visível as medidas, né? Não tem problema. Você cria as medidas aí. Bota 3 metros de pé direito aí, tá? Beleza. Tá? Ok, gente? Eu não tenho isso, eu não posso, aliás, eu até tenho isso aqui no AutoCAD, mas eu não posso passar para vocês, não. Tá? Ok aí, então? Tranquilo? Tranquilo, professor. É para o dia 21/5, é isso que a gente definiu? Vamos lá ver de novo. 21/5. 21/5. Então já está na hora de começar a fazer para poder ir tendo as dúvidas, né? Eu não anotei aqui não, mas em algum lugar eu anotei sim. Mas... Então assim, 21/5, tá confirmado aqui. Vamos ver se eu não errei na data também, né? Eu não sou maio, 21, isso. Então é isso. Aí vai apresentar e cada grupo apresenta o seu, tá certo? Bom, podemos dar sequência aqui? Tá tranquilo? Sim, professor. Tá. E os grupos dia 4, dia 11, dia 18,
apresentar sobre cada assunto desses de tecnologias mais inovadoras aí, tá bom? Hoje. E a nossa prova vai ficar para o dia 25 de junho, ok? Agora eu fico à disposição aí, para durante o trabalho também, tirando a dúvida de vocês. Bom, gente, vamos lá. Hoje nós vamos falar de alvenarias, dentro da sequência construtiva. Assim que a gente termina a estrutura, fez fundação, faz a estrutura, aí se for um prédio de multipavimentos, chega um determinado altura do prédio subindo, a gente já consegue começar a construir a alvenaria, né? Então, seria o próximo serviço depois da estrutura, seria a alvenaria. Então, a gente tem que pensar na alvenaria, a gente não pensar no tijolo, a gente pensou lá em materiais de construção. Aqui em tecnologias de construção, a gente tem que pensar no sistema construtivo como um todo, né? O que é a alvenaria? O que é a vedação? Eu preciso de pensar quando eu vou planejar a minha alvenaria. Eu tenho que pensar no bloco que eu vou utilizar e nos demais componentes todos. Tenho que pensar na argamassa, né? Eu tenho que pensar nas vergas e nas contras-vergas. Como é que eu vou fazer esse escoramento? Se vai ser um bloco calha ou se eu vou fazer um pré-moldado. Vai ter algum pilar fora da estrutura, ou vou fazer o pilar dentro do bloco, né? As escoras, se vai ter alguma espala na minha porta, né? Espala é se vai ter um ressalto. Ou seja, eu tenho que pensar no sistema, não posso pensar só no tijolo, né? Então, eu tenho que pensar no sistema todo para mim poder ver todas as restrições, todos os projetos que eu preciso de olhar, para mim poder planejar e escolher meu sistema de alvenaria. Então, nós não vamos falar do tijolo, nós estamos falando da vedação, do sistema como um todo. E pensar em sistema vale para tudo que a gente está falando aqui, no sistema de fundação, no sistema de estrutura, sistema de alvenaria, sistema de pintura, sistema de fachada. É assim que nós temos que pensar quando a gente está criando o edifício. Os projetos estão prontos e a gente vai começar a planejar nosso edifício. Bom, a alvenaria, ela tem uma finalidade, tá certo? Então, uma delas é separar o ambiente. Então, quarto e sala separa com a vedação de uma alvenaria, que pode ser de bloco cerâmico, bloco de concreto, gesso acartonado, serve para fazer essa separação. Uma outra função da alvenaria no caso as alvenarias de fachada, por exemplo, é proteger o prédio contra as intempéries. A gente está falando isso porque a gente tem que escolher o nosso material de alvenaria. Eu posso ter um material de alvenaria, por exemplo, da fachada, diferente do material da alvenaria interna, né? Então, mas aí eu preciso saber em que situação que ela está. Ela está exposta a sol, chuva. Então, é um tipo de vedação. Ela serve para também conforto térmico e acústico. Na norma de desempenho, tem lá esses parâmetros, né? Quanto que uma alvenaria de vedação, ela precisa de reter do barulho externo, né? Dos barulhos aéreos. Então, ela se presta a reduzir a questão da acústica, né? Melhorar a condição acústica e serve para também proteger contra as intempéries, o calor ou o frio, né? Então, no caso, cidades muito frias, elas também se prestam para poder fazer, ter essa funcionalidade, proteger contra o calor e contra o frio. E também tem uma função de segurança, de invasão, né? Invadir minha casa, invadir. Então, as alvenarias têm essa função também de segurança contra a invasão, ou segurança mesmo, ou uma outra segurança que é a segurança estrutural. Bom, fortalecendo aí, né, as funções das alvenarias, a gente tem aí, ó, propriedades das alvenarias devem apresentar, né? Quais são as propriedades? Resistência à umidade e ao movimento térmico. Então, umidade, aí é chuva, né? Vapor de água, na beira do mar, por exemplo, a gente tem vapor de água suspenso, né? Na frente de grandes lagos também se tem vapor de água
é suspenso no ar. Então, é umidade ou chuva mesmo, né? Movimentos térmicos. Então, a alvenaria também ela tem que resistir aos movimentos térmicos. Brasília, por exemplo, vamos entrar aí no inverno. Então, no inverno em Brasília, durante o dia, você pega aí calor de 28, 30 graus. Chega lá na hora da noite, 4 horas da madrugada, está lá com 12 graus. Então, existe um gradiente térmico muito grande. A alvenaria tem que ser capaz de suportar esse gradiente térmico de onde ela está sendo projetada, né? Resistência de pressão ao vento, né? Então, imagina fazer... Aí, o vento tem a ver com isso? Tem a ver. Imagina você fazendo uma alvenaria lá no 50º pavimento. Tem um certo vento lá em cima, né? Então, as alvenarias se prestam também a resistir à pressão dos ventos. Quando eu estou lá no primeiro pavimento, eu não tenho essa sensação do vento. Mas, quando eu estou lá, um prédio de 100 pavimentos, esses prédios a gente não consegue nem abrir janela, porque lá em cima venta o tempo todo, né? Então, resistência à pressão dos ventos. A alvenaria tem que ter essa funcionalidade também, né? Isolamento térmico acústico, a gente falou agora há pouco. Resistência à infiltração de águas pluviais, de chuva, né? Então, a alvenaria não pode vazar. Choveu nela, ela não pode entrar água para dentro, né? Então, o meu sistema de vedação externo nas fachadas tem que ser resistente a isso. Se a alvenaria sozinha não é capaz de resistir a isso, eu tenho que ter o complemento. Chapisco, reboco, emboço, cerâmica, granito, para proteger a alvenaria contra as águas pluviais, água de chuva. Controle de migração de vapor de água e regulagem de condensação. Então, a gente tem vapor de água onde? Onde é que nós temos vapor de água numa edificação? Quem que se habilita a falar aí? Pode chutar, não tem problema não. Pode repetir a pergunta? Numa edificação, aonde é que a gente tem vapor de água? No banheiro? No banheiro é um lugar que tem vapor de água. Na verdade, tem muito, né? Muito vapor de água. Então, a alvenaria, aquele vapor da água ali, ela tem que resistir. Se ela não resistir, os revestimentos que vêm depois dela têm que resistir. E a gente tem vapor de água também, eu já até falei um pouco anterior aí. Quando você está próximo, né, a grandes volumes de água, né, próximo de represas, de grandes lagos, próximo ao mar, então o vapor da água está muito presente ali naquele ambiente, né? Quem já teve a oportunidade de ir aí no norte do Brasil, Amapá, Macapá, Manaus, você sente a umidade no ar em qualquer hora do dia e da noite que você está ali, a água está te impregnando, né? Que a umidade relativa do ar é muito alta. Então é diferente você fazer uma alvenaria no deserto, umidade relativa extremamente baixa, e fazer uma alvenaria lá em Manaus, por exemplo, que a umidade está lá no quase 100% todo dia. Então, ela tem que resistir a esse controle de migração do vapor da água, né? O vapor da água não pode entrar nos poros e penetrar. Ela deve apresentar também a base ou substrato para revestimentos em gerais, né? Então, uma alvenaria, ela, via de regra, ela não é aparente. A gente tem bastante modelos de alvenaria aparente, né? Você constrói a obra e a alvenaria fica à vista, mas não é a regra. A regra maior é que ela seja revestida, né? Então, você imagina uma alvenaria vitrificada, muito lisa. Então, qual o revestimento que vai parar em cima disso, né? Então, a alvenaria tem que ser um certo poro, para que a hora que você vier com o chapisco e com o emboço, ter a ancoragem da argamassa, né? Porque a ancoragem da argamassa é uma ancoragem mecânica, não é química, né? Então, não é uma cola, né? É assim, ela agarra nos poros da alvenaria, isso é que dá segurança nela. Então, a base, o substrato, tem que estar adequada, né? Tem que ter poros, não pode ter pulverulência, não pode ter poeira, né? Fazer um tijolo que está esfarelando. Se fizer um reboco em cima disso, aquele farelo que tem no reboco vai provocar um destacamento depois na sua alvenaria.
e segurança para o usuário ocupante. Então, estou só repetindo o que a gente falou anteriormente, aqui numa lista mais completa. Isso são as funções da alvenaria, né? Agora, classificação das alvenarias. Uma das classificações é com relação à capacidade de suporte da alvenaria. O que é isso? Eu tenho as alvenarias estruturais e tem as alvenarias que a gente considera que é somente de vedação. Então, vamos explicar melhor. Se eu tenho um prédio, um edifício, onde eu tenho lá pilar, viga e laje, o responsável para resistir aos esforços são os pilares, as vigas e as lajes. A alvenaria, ela está ali somente para fazer as vedações, ela não tem que contribuir para essa resistir aos esforços da edificação, né? A grosso modo, não. Mas eu tenho também uma alvenaria que ela resiste, sim, a todas essas tensões, que a gente chama de alvenaria autoportante, ou alvenaria estrutural. Então, a gente consegue fazer prédios sem pilar, sem viga, sem laje, somente com parede de alvenaria. Você pode ir a 20 pavimentos, né? Eu tenho um exemplo já que eu já visitei de alvenaria estrutural de prédio de 22 pavimentos. Então, ou seja, não tem pilar e nem tem viga. Então, é bloco de cerâmico ou bloco de concreto em todos os pavimentos. Ele é que resiste a as tensões da edificação. Se vocês tiverem oportunidade de Valparaíso, próximo ao Shopping Valparaíso, bem em frente a ele, tem umas obras ali que os prédios estão sendo feitos com alvenaria estrutural. Mas eu não tenho certeza, deve ter uns 15, 16 pavimentos. Isso são coisas bem diferentes, a alvenaria de vedação de alvenaria estrutural. Eu tenho alvenaria de vedação de bloco cerâmico e bloco de concreto, e tem alvenaria estrutural de bloco cerâmico e bloco de concreto também. Tá? São coisas com funções distintas. No caso da alvenaria estrutural, além de tudo que a gente já falou aqui, ela passa a ter uma outra função que é resistir às cargas do prédio. Tá? Então, quanto à capacidade de suporte, a classificação é essa: alvenaria de vedação e alvenaria autoportante ou estrutural. Então, outras formas aí, outras linguagens de comunicar com a alvenaria, né? Outras formas de classificação. Então, a gente tem uma classificação quanto ao componente, né? O que compõe a alvenaria, né? Pessoal, é importante a interação de vocês aí, tá? Professor, Sim. vai explicar mais sobre a alvenaria estrutural, porque eu já tinha dado uma olhada, essa alvenaria tem desvantagem na construção, porque não pode fazer muita modificação na estrutura, né? Na verdade, assim, via de regra, a gente coloca que não pode fazer modificação nenhuma, né? Mas, eventualmente, o projetista pode especificar alguns locais que pode fazer alteração. Mas, como isso é tão perigoso, fazer alterações, né? Então, a gente, via de regra, não pode ter modificação nenhuma. Compra um apartamento de 2 quartos, sala e cozinha, eu quero fazer os 2 quartos, um quarto só. Não vai poder fazer. Isso é uma restrição, isso aí você tem razão. Mas é uma técnica muitíssimo utilizada, principalmente nesses empreendimentos de obras Minha Casa Minha Vida, obra popular, por conta da velocidade da execução, da racionalização do processo, da expertise já das empresas, usa-se muito a alvenaria estrutural ainda, né? Fica mais econômico, né? Mas eu vou falar um pouco mais dela depois ainda, hoje ainda, né? Então, os componentes da alvenaria. Alvenaria de blocos de concreto, tijolo cerâmico, maciço, né, que não tem furos, blocos cerâmicos, aí quando a gente está falando de blocos, tijolo é quando é maciço, os blocos quando são vazados, né? Então a gente tem os blocos cerâmicos,
A gente tem um bloco sílico calcário, que é um componente, vou apresentar mais à frente para vocês, vou mostrar. É um tipo de bloco que ele é um pouco mais leve. Você tem uma peça maior, mas ela é mais leve. A gente tem o bloco concreto celular, que é um bloco de concreto, diferente do bloco concreto que a gente escreveu aqui em cima. O bloco de concreto celular é um concreto mais leve, porque ele tem umas bolhas, né, uns alvéolos dentro dele, provocado pelo ar, né? Tem um aditivo incorporador de ar que a gente coloca na argamassa para fazer o bloco, né? E ele se enche lá de vazios, tem resistência, mas ele é um pouco mais leve. Mas não é um bloco caro de se fazer, né? Alvenaria de tijolos de solo estabilizado, ou seja, muito utilizado no interior aí, você mistura terra com cimento e faz as prensas para poder produzir os blocos, né? O pessoal chama às vezes de bloco ecológico, tem essa pegada aí de bloco ecológico. Alvenaria de tijolo de vidros. Então, assim, com relação ao componente que a gente fala, o que compôs a alvenaria, então a gente tem aí blocos de concreto, blocos cerâmicos, sílico calcário, concreto celular, solo estabilizado, blocos de vidros, e hoje a gente tem também um bloco de EPS, né, que vem incrementar essa lista aqui. O pessoal já está usando, né, a gente tem dúvida do comportamento deles, comporta bem, comporta mal, a durabilidade, a vida útil, mas já existe também um bloco em EPS. EPS, vulgarmente conhecido aí como isopor, né? Agora, isso é contra o componente da alvenaria. Agora, contra os componentes da ligação, ou seja, como que liga um componente ao outro, né? Um tijolinho ao outro tijolo. Então, a gente tem ligação por junta seca, ou seja, não existe argamassa na ligação, e junta tomada, que é preenchida, ou seja, tem argamassa no preenchimento da alvenaria. E uma outra classificação é quanto à exposição do componente, né? Então, como que ele é exposto? Ele é aparente ou ele é revestido? Então, essa é a linguagem que a gente conversa quando a gente está falando de bloco. Então, a partir de agora, você já sabe que a alvenaria não é só um tijolo em cima de outro. Então, tem vários tipos de blocos, vários tipos de entendimento de como é uma alvenaria, né? Bom, até aqui tranquilo, professor? Acho que sim. É muito mais informativa aí para vocês. Se alguém já estiver participando de obra aí, interage com a gente aí, fala qual que é o tipo de alvenaria que vocês estão fazendo, para a gente poder fazer uma discussão aqui. Então, as alvenarias contra o componente aí, o bloco de concreto, trazendo um exemplo para vocês, o tijolo maciço, né? Temos aí o tijolo bloco cerâmico, nesse caso, bloco aparente, e aqui o sílico calcário. É um material bem leve, e ele é parecido também com o concreto celular. O concreto celular, quando a gente olha mais próximo da estrutura dele, né, dá um zoom na estrutura, de como ele é feito, ele é cheio desses alvéolozinhos que vocês estão vendo na imagem aí, e esses alvéolos, ele dá volume e não tem peso, né? O que tem aí é ar. Então, por isso que eles chamam de concreto celular, é cheio de célulazinhas, né? E ele é um bloco bem leve, então, ou seja, tem uma produtividade muito alta na hora da execução. Ele não é barato para a sua fabricação, né? Então, comparando as alvenarias tradicionais, comumente ele perde na questão preço, ganha muito na produtividade. Tijolo maciço aí também é um tipo de colagem, né? Através do silicone, em vez de ter argamassa, ter silicone. E o tijolo de vidro, né? Que é um tijolo mais decorativo, quando a gente quer fazer ou uma decoração pura e simplesmente, ou
ter permeabilidade de luz, né? Às vezes o ambiente está tão escuro, uma parte você faz com bloco de vidro para poder que tenha a permeabilidade da luz. Existem vários formatos desse bloco. Agora, o que a gente já pode adiantar para vocês é que um bloco de vidro, por exemplo, não pode receber uma carga vertical, né? Ele não é para isso, é somente vedação mesmo, né? Agora, componentes da ligação. O que é isso da ligação? Então, junta seca, não tem argamassa na ligação deles e com argamassa. Então, com relação às ligações, ou tem argamassa ou não tem. O junta seca ou com junta alargada, né? E com relação à exposição, pode ser uma alvenaria aí aparente ou uma alvenaria revestida. Revestida, chapisco, embolso, reboco, ou às vezes você aplica direto na alvenaria ou no bloco de concreto, de cerâmica de concreto, você pode aplicar o revestimento cerâmico direto. Em algumas alvenarias, né? A gente aí precisa de argamassa de qualidade, alvenaria de qualidade e cerâmica de qualidade para poder fazer isso. Não é em qualquer uma que a gente possa fazer, não. Tipos de vedação que nós temos aí, ó. Então, você vê que você tem bastante variedade de vedações, né? Então, alvenaria de tijolo cerâmico a diferença de um para outro aí, basicamente vai estar nas ranhuras e no número de furos, largura, espessura. Você tem o gesso acartonado, que é o drywall, né? São paredes, estruturas metálicas. Quem for falar de steel frame vai falar um pouco disso aqui também, né? São estruturas metálicas. O gesso acartonado não tem nada a ver com o steel frame. Os componentes, os materiais são os mesmos, mas são concepções diferentes, né? A gente tem vedações de vidro, né? Você pode fazer uma divisória, né? Uma fachada toda em vidro, divisórias de ambientes em vidro, e parede de concreto. Então, assim, e é infinito. Você pode ter painéis de madeira, painéis de PVC. Então, para vedação, o material que se escolher pode se prestar a fazer vedações. Bloco cerâmico. A gente tem vários tipos de bloco cerâmico, né? Essa imagem que eu estou mostrando para vocês é de um bloco cerâmico, por exemplo, aqui em Brasília nós não vamos encontrar. Os blocos que nós temos aqui na nossa região é um bloco muito mais próximo desse aqui, de qualidade, que a gente está vendo na imagem aí, do que deste anterior aí. E o gesso acartonado. Nós vamos ter uma aula só de gesso acartonado, tá, gente? Então, hoje, será na próxima aula. Hoje nós só vamos apresentar aqui para vocês e falar que o material aqui é composto por um cartão, né? Preenchido, o cartão vai ser essa folha de fora aqui, né? A folha, o que a gente está enxergando, tem algumas cores, né? E essas cores definem o uso dele. E com gesso interno, né? Então, ou seja, é massa de gesso estruturada com cartão. O cartão é que dá a estruturação para o gesso acartonado. Lá o americano chama de drywall. E aqui a gente, na nossa linguagem, também é drywall. Mas a nossa norma fala que é gesso acartonado. Tijolo de vidro, também vários modelos e várias formas, né? Uns mais bonitos, outros mais feios. Na verdade, hoje em dia já não tem sido muito mais usada, não. Já não é mais gosto de todo mundo, né? Mas tenho que trazer para vocês que faz parte das vedações também. Blocos de concreto e paredes de concreto são coisas diferentes, tá? Então, blocos de concreto, a gente tem aqui os componentes, né, em várias dimensões, na largura e no comprimento e na altura, tudo normatizado, bloco de 9, 19, 39, 9, 19, 29, 9, 19, 19. Então, assim, é uma família gigante aí de dimensões de bloco. E nós temos as paredes de concreto, que são vedações também,
mas tem concepção estrutural diferente do bloco de concreto, tá? Então, onde que está usando aí? Nas obras Minha Casa Minha Vida, por exemplo, aqui em Brasília, quem tiver a oportunidade de ver, lá no Paranoá, está sendo feito lá construção de casas, né? São prédios de 4 pavimentos, tudo parede de concreto. Então, a colega de vocês aí trabalhava numa empresa que faz muito parede de concreto. Seria interessante ela trazer o depoimento para nós nesse momento, mas infelizmente não está mais com a gente aqui, né? Então, para as alvenarias, o que a gente precisa, né? É bem simples, a gente já é meio que quase que secular essa questão das alvenarias. A gente vem melhorando, mas ainda é muito artesanal, né? A gente evoluiu na forma de produção do tempo antigo, de 200 anos atrás para hoje. A evolução é muito pequena comparado com outras tecnologias, né? Então, o que a gente usa como ferramentas aí para assentar a alvenaria, né? Colher de pedreiro, acho que é uma ferramenta que todo mundo está acostumado a ver. A gente tem essa outro tipo de ferramenta aqui que preenche com argamassa e já espalha no bloco. Aqui nessa imagem aqui a gente está vendo. Então o pessoal chama de uma colher, né, uma espátula, que você preenche de argamassa e já passa no bloco. Isso traz uma economia na argamassa, né, porque a argamassa não precisa de preencher todo o bloco para fazer essa vedação. Então basta um filete de argamassa que ele vai estar colado um no outro, né? Não tem uma função estrutural para as vedações, né? Então, existe uma corrida muito grande para a gente pensar em como economizar nas argamassas. Então, aí o pessoal cria essas ferramentas para poder ajudar a economizar. Mas nós temos também a bisnaga, tipo confeiteiro, né? Para poder aplicar também a argamassa. Professor, Pode falar. aquele tipo de parede que a argamassa não fica aparente, que utiliza menos argamassa entre os blocos de alvenaria, ou não precisa colocar argamassa, é um tipo de bloco diferente? Então, a gente tem... Vou voltar aqui, tem uma imagem aqui que eu acho que eu consigo te responder. Ó, nessa aqui, ó, essa que a gente está vendo aqui, essa imagem, na verdade, ele é um bloquinho de encaixe, né? Você encaixa um no outro e não necessariamente você precisa de passar cola. Eu acho que tem outra imagem melhor aqui, desse bloquinho. É esse aqui, ó, tá vendo? É esse que você está perguntando? Ou é outro? Isso. Então, na verdade, você não tem a cola entre os blocos, né? Mas você não necessariamente você precisa de botar esse silicone, você basta encaixar os blocos, se for um pavimento só, uma casa, né? Não for 2 pavimentos, você não precisa nem de botar esse silicone para vedar um no outro. Quando vai mais pavimentos, aí você, para evitar algum tipo de movimentação, você bota argamassa. Então, na verdade, quando você olha a parede, você não identifica que tem aquela argamassa lá, né? Ó, você não vai conseguir ver. Mas isso aqui a gente também chama de bloco aparente. O tijolinho rústico, você não vai fazer revestimento, é bloco aparente, porém você está vendo as juntas de argamassa também. Era isso que você tinha perguntado? Não sei Entendi. se eu te alcancei aí. Então vamos voltar lá. Então aqui as ferramentas muito rústicas ainda, né? Então a gente tem lá fio de nylon, que é para a gente poder fazer o alinhamento das alvenarias e você facilitar no alinhamento do bloco, né? Então bota o fio de nylon no primeiro bloco, lá no último e preenche o resto todo pela linha, né? Acompanhando a linha. Então, por exemplo, você pode usar uma ferramenta que chama escantilhão. Essa ferramenta metálica aqui, você tem ela de duas maneiras. Quando você tem laje, né? Então ele não tem o tripé.
Quando você vai fazer em cima de radier, você usa esse que tem um tripé, porque não tem onde você escorar, estroncar na laje, né? Então, é através desse escantilhão aqui que a gente alinha a nossa alvenaria, que a alvenaria vai ficar totalmente alinhada. Então, é uma ferramenta onde você vai passar as linhas para poder alinhar a sua alvenaria. Vou mostrar um pouco melhor mais à frente. Ferramenta do nível, né? Para poder um bloco estar sempre nivelado, você ir construindo a sua parede com os blocos nivelados, está sempre conferindo para não entortar. Começar a entortar uma parede, se for aparente, fica horroroso, mas se não for, você começa a trazer problemas, pode trazer problema de algum tipo de patologia. Então, ela tem que estar sempre nivelada, porque as cargas são sempre verticais. Outras ferramentas ainda aí, a gente tem o prumo de centro, né? Aliás, perdão, prumo de face, né? Que tem essa função aqui, ó, de ver se o bloco está alinhado. Esquematicamente é isso aqui, ó. Se o bloco de cima com relação ao bloco de baixo, ele está alinhado. A imagem da direita aqui, a última, à direita, essa que eu estou passando o mouse aqui, ela é o que está alinhada. Então, o prumo de face, que é essa ferramenta aqui, você apoia no de cima, deixa a cordinha descer, ele tem que encostar sem empurrar o de baixo. Então, isso que a gente sabe que ele está nivelado. Se ele estiver na situação da esquerda aqui, ele está abrindo, né? Se ele abrir aqui embaixo, né? E se ele ficar preso, ele tombou para o outro lado, tá? Então, o correto é o da direita aqui. Então, essa ferramenta, à medida que o pedreiro vai levantando, ele vai sempre conferindo. Quando eu tenho o escantilhão, que é aquela ferramenta que a gente mostrou no slide anterior, aí você não usa o prumo de face, né? Você não precisa de usar. Então, vamos tentar mostrar aqui para vocês, ó, uma operação de marcação, onde está tirando as medidas e os blocos estão todos alinhadinhos. Esse alinhadinho aqui é porque você faz uma marcação no chão, né, com giz, e estica a linha para poder alinhar a sua alvenaria. E, nesse caso da imagem da direita, esses postes azuis aqui que a gente está vendo, eles são os escantilhões. Eles servem para poder dar alinhamento às alvenarias. É uma ferramenta de trabalho, na verdade, né? Mesa, né? Porque a partir de uma determinada altura, pela NR18, você tem que ter um cavalete apropriado para a alvenaria, né? Acima de 2 metros de altura, você já tem que ter um cavalete para o operário trabalhar, né? E réguas para conferir alinhamentos e conferir o prumo também, né? Às vezes a régua pode estar vindo com um nível de bolha, e aqui o operário está conferindo o prumo do escantilhão. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. O escantilhão, vou tentar mostrar aqui. O escantilhão é essa peça verde que está aqui por trás, e aí a gente tem uma operação de alinhar e nivelar, e tem que ficar vertical. Então, usa-se um nível para poder ver se ele está alinhado. Se você vai acompanhar a sua alvenaria por ele tem que estar alinhado. Aqui é o operário conferindo a parede, né, se ela está alinhada. Conferência de esquadros também, né, para dar os 90 graus do canto. É um ponto de verificação muito importante. E a obra, quando tem algum esquadro fora de esquadro, né, já previsto em projeto, normalmente a gente faz um esquadro especial para conferir aquele ângulo que o projeto previu, né? Então, nesse caso, a gente tem que mandar fabricar a ferramenta. Para conferir os cantos 90 graus, a gente tem muitos equipamentos aí, de boa qualidade para verificação. Então, aqui é a operação da alvenaria que a gente fala, onde que a gente tem o alinhamento, né? Então, a gente bota
os cantos, estica a linha, faz uma fiada, estica a linha de cima, faz a outra fiada e vai fazendo pela linha, né? Então, essa linha é uma linha orientativa, para que você esteja com o seu bloco no alinhamento e nivelado. Se você botar a linha torta, sua alvenaria sairá torta, né? Então, qual que é a sequência técnica de fazer uma elevação de uma parede, né? Então, a gente tem aqui, ó, a marcação, né, que é o serviço inicial, que você faz primeiro, para fazer a marcação, você coloca os blocos para ver se vai dar a modular, né, não ter perda de bloco. Você experimenta modular ele para que não tenha perda, né? Então, é conferir a modulação. Aí depois você coloca a argamassa da primeira fiada. Normalmente a primeira fiada, às vezes, a gente preenche ela, né? Para poder parafusar, às vezes, um rodapé ou para evitar alguma infiltração, mas não que seja necessário preencher a primeira fiada, tá? Conferir o nível sempre da primeira fiada. Se a primeira fiada sair errada, o restante para cima vai sair tudo errado. Então, essa é um ponto de conferência da obra. Então, quando a gente está lá na obra e nós vamos fazer a alvenaria, o ponto mais crítico é essa marcação inicial. Nessas obras nossas de multipavimentos, às vezes a gente separa um profissional para só fazer a marcação, ele faz as marcações do prédio e vem outro pedreiro para fazer a elevação. Então, só uma prática muito comum na nossa atividade, tem um profissional, que seria lá o mais experiente, né, para fazer essa marcação, e ele faz toda a marcação da obra, que aí ele se acostuma com os vãos, com os esquadros, medida de porta, medida de todas as aberturas que vai no chão, e ele faz tudo pelas medidas, e outra equipe vem e faz a elevação. Isso dá muito certo quando a gente está sequenciando a obra, né? Bom. E a gente, depois da elevação, então, a primeira parte, marcação. Pessoal, deixa eu ligar minha bateria aqui. Desculpa aí, pessoal. Então, voltando aí, a nossa sequência de obra é a marcação. Deixa eu apagar aqui, porque... A gente tem a marcação, que é o primeiro passo. Depois a gente tem a etapa de elevação. Depois a gente tem uma etapa muito importante, que é a do encunhamento. Ou seja, a gente apertar a alvenaria lá na nossa laje. A gente não pode fazer a alvenaria e deixar ela solta. Ela tem alguma coisa, tem que prender ela na laje. Essa etapa de prender, a gente chama de encunhamento. Existe mais de uma forma de fazer esse encunhamento. Então, sequência, marcação, elevação e aperto ou encunhamento, né? Então, a marcação está aqui na primeira fiada. Você pega o projeto executivo, na imagem aí estou dando um exemplo, você pega um projeto executivo de alvenaria, lá tem todas as medidas, então a marcação é fazer essa primeira fiada aqui, é onde que dá o trabalho maior, inclusive de conferência, mas que é necessário, né? Então aí vocês como profissionais já sabem que é um item que muitas vezes a gente, mesmo como engenheiro, vai lá nas primeiras, confere, né, para que o restante da equipe depois faça. Essa marcação, eu preciso do projeto. E eu preciso de que as passagens que nesse projeto tem informação de abertura de vãos, né, que eu vou deixar as passagens de portas, por exemplo, né.
Então, como é que a gente faz a marcação? Bota, via de regra é assim, bota o primeiro bloco, bota o último, estica uma linha e depois a gente vem fazendo o preenchimento no seu meio, né? Eu não vou partir de um bloco indo reto e chegar na outra extremidade. A gente sempre bota as extremidades, estica a linha e faz o miolo, né? Assim que a gente faz. Então, aí uma imagem de marcação, um prédio marcado. Então, normalmente é uma equipe, ou um profissional, ou dois no máximo, é que faz essa atividade e ele faz a obra inteira. Isso é uma sequência importante até para quem vai fazer atuar no planejamento. Saber como é que executa para poder lá no planejamento e no orçamento ser da mesma maneira, né? A elevação, né, já é uma atividade pós a marcação. Então, você fez a marcação, depois você, né, não tem mais dúvida do que vai ser a sua elevação, vem um outro profissional e faz. Então, você pega o escantilhão, em cada marcação dele, por exemplo, a cada 20 centímetros, né, existe uma marcação a cada 19 centímetros, para você esticar uma linha, não sei se na imagem está claro para vocês, já tem uma linha esticada aqui. Essa linha esticada é que orienta o nível do bloco. Então, o segredo aqui é essa peça vertical aqui, que é uma peça metálica, ela só te orienta. Então, você tem que nivelar e aprumar ela para que tudo dê certo. Essa peça é o escantilhão. Então, o escantilhão é uma peça graduada. Normalmente ela é graduada. Vou tentar ampliar aqui, ó. Ela tem as graduações. Essas graduações, ela é na altura do bloco que você vai usar. Então, você tem uma peça de um lado, uma peça do outro, estica a linha, e aí você não precisa ficar preocupado em estar nivelando todo momento a sua alvenaria. Basta se orientar pela linha. Aí essa linha vai ficar em uma das faces do bloco, você tem uma face mais perfeita do que a outra, porque o bloco nem sempre é tão perfeito. Então, você sempre usa um lado de referência para ter uma alvenaria melhor de um lado do que do outro. Aqui é uma imagem de uma conferência, né, do prumo, né? Você tem que conferir durante a execução, essas ferramentas ajudam, né? E ao final da execução, confere novamente. Mas é muito mais importante conferir durante a execução do que essa checagem inicial, final aqui, né? Porque depois, chegando no fim, deixou para conferir tudo no final, aí já, se tiver torta, você vai ter que refazer a alvenaria, então é melhor existir um sistema que te permita que você faça sem essa conferência toda durante o processo. Então, os escantilhões ajudam muito nisso. O nível de bolha, ele serve para a gente poder também, se não tiver as linhas, nivelar a sua alvenaria. Ela é importante estar nivelada, né? Porque a carga é sempre vertical, então ela tem que estar nivelada. A não ser que eu esteja fazendo uma rampa, mas via de regra ela é nivelada. Então, pontos de importância que a gente tem que olhar. No vão das portas, colocar vergas, né? No vão das janelas, verga e contraverga. Aqui nesse questão da janela aqui, eu quero chamar a atenção para vocês que até hoje tem gente que coloca somente a verga, que é a parte de cima da janela, né? No caso da janela, você tem uma janela, uma abertura. E aí tem que botar uma peça aqui em cima para poder vencer o vão, né? Da janela. Isso aqui a gente chama de verga. Só que é necessário fazer a contraverga, que é a mesma coisa do lado de baixo. Até hoje, o pessoal não tem colocado as contravergas. A gente encontra muitas obras sem colocar a contraverga. E aí acontece aquele problema de trincar a parede no cantinho da janela, né? Aquela trinca de bigode, que a gente chama. Então, a contraverga, ela é importantíssima, só que muita gente negligencia e não coloca. E às vezes, quando coloca errado. Tá? Então, ela deve ser... Sim. Essas trincas, ela dá por causa do peso que vem de cima ou por causa de recalque? Não, essas das janelas, né, você tem a janela,
tentar fazer aqui um quadrado aqui, que vai representar uma janela. Normalmente você olha e vê essa trinca no cantinho da janela, é a falta desta contravega que a gente desenha, que eu desenhei aqui, ó. Se você colocar a contravega, essa trinca não vai acontecer. A falta dela, o que que acontece aqui, ó? Eu tenho um carregamento vertical da parede que está aqui do lado, a parede que está do outro, fazendo força para baixo, e nesse vão aqui está vazio. Então, é como se eu tivesse... Tentar desenhar aqui, ó. Se já fizer, deve ter feito alguma coisa de estrutura. Vamos fazer um elemento mais simples aqui, ó. Se eu carregar uma peça esbelta, do jeito que eu desenhei aqui, dessa maneira aqui, carregar numa ponta e carregar na outra, vou exagerar aqui, a tendência é que essa ponta abaixe, a outra abaixe e o meio suba, né? Então vai como se fizesse isso aqui. É claro que não é visualmente, a gente não enxerga assim, não dá para ver. Mas é como se eu estivesse fazendo isso. Então existe uma tensão maior nos cantos. Isso provoca uma tensão maior nos cantos, no canto da janela, né? E essa tensão que é maior no canto, ela faz trincar a 45 graus no cantinho aqui. Se você tiver uma contraverga, essa tensão é distribuída na contraverga e essa trinca não vai acontecer. Não é recalque. A trinca de recalque é diferente dessa aqui. A trinca de recalque também é 45 graus, mas ela está próximo, vai estar sempre próximo ao pilar. Ok? Entendi, beleza. Então, as vergas e contravergas, né, são responsáveis por redistribuir as tensões ao longo da alvenaria, é o que eu expliquei no desenho aqui agora. Esses elementos podem ser pré-moldados, né, você pode fabricar uma peça de concreto pré-moldado e colocar, ou feita no local, botar uma forminha lá em cima da alvenaria, igual a gente colocou na imagem, lá no começo da apresentação. A gente colocou essa imagem aqui para vocês. A gente pode fazer essa verga aqui pré-moldada, já vem com ela pronta e só colocar em cima, ou botar uma forma e concretar. Ou ainda existem os blocos, calhas, né? Tanto na calha de cerâmica quanto na de concreto existe um bloco calha que você pode passar ele, botar uma barrinha de ferro e grautear. Existe mais de uma forma de fazer essas contravergas aí. Estava lá no 31, vamos voltar lá. Bom, aqui o detalhe da verga e contraverga, ó. Então, muitíssimo importante é colocar a verga e contraverga, tá? Às vezes você tem uma viga, a janela já encosta no alto na viga, então não tem verga, a própria viga da estrutura vai fazer esse papel. Mas a contraverga, ela é fundamental, gente. Então, ela tem que ter, no mínimo, igual está mostrando aqui, 20 centímetros. E, agora, se o vão for muito grande, você vai aumentando esse comprimento que transpassa, né? Aqui a forma, uma verga na porta pré-moldada, feita no chão da obra e leva para lá, ou você monta um bloco calha, por exemplo, ó, bota 2 ferrinhos e grauteia. A mesma coisa. Vantagens e desvantagens de cada uma. Nessa aqui você não precisa ficar com escoramento, né? Você fez o pré-moldado, ele já está curado, você apoia em cima da viga, em cima do vão da porta e dá sequência na alvenaria de cima. Nesse outro caso aqui, você tem que fazer um escoramentozinho para poder fazer a sua forma, até que ele concrete e ganhe resistência, você vai ter que estar com ele escorado. Então, tem a desvantagem de mexer com escoramento. Isso aqui é uma imagem de um bloco calha. E existe esse bloco aqui, na imagem vocês estão vendo de cerâmica, mas existe esse mesmo calha de concreto. Então, são pertinentes as seguintes recomendações aí, ó. Aí, pontos importantes para a alvenaria. Para vãos pequenos, essa distância de verga e contraverga, os 20 centímetros, ela é suficiente, tá? Para vãos, o que é um vão pequeno? Um vão até 1,5 m.
e o vão maior que 1,5 m, o vão da janela maior que 1,5 m, o transpasse vai ser igual a 1/5 do vão. Ou seja, 1,5 m dividido por 5 vai dar lá os 30 centímetros, né? 2 metros dividido por 5, 40, vai dar os 40 centímetros. Quanto maior o vão, é só dividir por 5, você vai saber qual que é o transpasse, né? Qual que vai ser essa parte que vai passar esse pedacinho que está aqui, 20 centímetros. Quanto maior o vão, até 1,5 m, 20 centímetros é suficiente. Acima de 1,5 m é 1/5 do vão. 1/5 dobrado, né, que você está vencendo, do vão que você está vencendo. Então, recomendações importantes, isso a gente já tem que saber. Quando das extremidades, se você tiver vãos sucessivos, né, às vezes numa parede você tem mais de uma janela. Então, às vezes, você pode fazer uma contravega única, né? Você não precisa de ter várias contravegas e nem várias vegas, você pode fazer uma só. Então, no caso mais comuns de portas e janelas, em habitação popular, os vãos são inferiores, né, a 1,5 m. Você não vai ter um vão muito maior em casas populares, né? Então, você pode botar, nesse caso, um bloco canaleta, até 1,5 m, né? O bloco canaleta já não é muito adequado acima de 1,5 m para utilizar, porque ele não tem inércia suficiente para poder vencer o vão. Ele não tem resistência. Então, depois da marcação, faz a elevação e lá no final a gente vai fazer essa atividade que é apertar a alvenaria ou no fundo da laje ou no fundo da viga, no caso das alvenarias de vedação, né? Então, na alvenaria estrutural não existe essa etapa. Na alvenaria de vedação existe essa etapa, que é o travamento da alvenaria na laje ou na viga, no fundo da viga. Normalmente no fundo de viga. Para isso que as vigas servem, para receber as paredes, né? Então, o encunhamento ou aperto, né? A execução da alvenaria provoca o carregamento da estrutura. Então, quando eu estou fazendo o aperto aqui, ó, enquanto eu não fiz, eu ainda não estou recebendo tensões do piso de cima. Mas a partir do momento em que eu faço esse aperto, todas as cargas dos pavimentos superiores são transferidas para a alvenaria. Então, é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai executar obras de multipavimentos, obras que tem alvenaria de vedação. Eu não posso tirar o escoramento e logo em seguida já colocar o encunhamento, né? Então, a gente recomenda que faça isso pelo menos a cada pavimento, a cada 4 pavimentos. Então, a estrutura andou, fez 4 pavimentos, o primeiro aqui embaixo você já pode fazer o aperto. E aí você começa distante da sua estrutura que você está concretando, pelo menos 4 pavimentos. Porque senão o carregamento vai poder causar fissuras nas suas alvenarias. Esse ponto aqui, ele é muito importante, tá, gente? Então, se vocês não entenderem o que eu falei, vocês abrem o microfone e a gente tira essa dúvida de vocês aí. Bom, então, esse encunhamento aqui, que a gente está falando, que eu tenho que ter, não posso fazer logo na sequência da concretagem, né? Eu tenho que ter pelo menos 4 pavimentos acima, concretados e sem alvenaria para mim poder fazer esse aperto. Eu tenho 3 maneiras de fazer esse encunhamento. Uma é essa que está logo acima, que é com o próprio tijolo maciço, né? A gente tem algumas argamassas expansivas, né? Que existe essa que a gente mostrou na imagem anterior, essa aqui é uma argamassa expansiva, não é a mesma argamassa da elevação, né? Do assentamento da alvenaria. É uma argamassa que você vai preencher aqui o encunhamento, você deixa 2 centímetros ali em cima antes de chegar, preenche, e nas reações químicas da argamassa, ela vai provocar uma expansão. Essa expansão vai fazer o aperto da alvenaria no fundo da viga. Então, aí você vai dar estabilidade para a nossa edificação. Então, é com argamassa expansiva. E com o terceiro tipo, é com espuma poliuretano. Então, hoje,
E para cada tipo de estrutura, uma estrutura muito flexível, né? A gente usa apertos mais flexíveis. Uma estrutura muito rígida, pilar, viga e laje, pequenos vãos, a gente faz um aperto mais rígido, né? Pode ser com encunhamento de pecinhas de concreto ou com tijolo maciço. Então, como é que eu escolho? Primeiro, eu tenho que entender como que a minha estrutura funciona. Se ela é muito deformável, eu tenho que usar um aperto mais flexível. Se ela é menos deformável, eu posso usar um aperto ou um encunhamento mais rígido. Então, argamassa expansiva, né? O procedimento aqui é, antes de eu fazer a alvenaria, eu fazer o chapisco da estrutura. E no fundo da estrutura eu tenho um chapisco, né? Para poder ancorar essa argamassa de aperto. Fixações nas estruturas. A gente tem essas telinhas metálicas, né? Para poder fixar a alvenaria na estrutura. Então, ela é fixada com equipamento a pólvora, né? Um fim-capino. Essa tela, para que a alvenaria, no movimento do prédio, ela não se solte do pilar, né? Diminui as fissuras laterais. Então, ela pode ser com tela metálica ou, né, com o que a gente chama de ferro-cabelo. E é um ferrinho, por exemplo, nas alvenarias que a gente faz para fazer os cantos das alvenarias, né? O encontro de uma parede perpendicular à outra, para diminuir as fissuras de canto, a gente usa ou a tela metálica ou esses vergalhãozinhos que a gente chama de grampo-cabelo. Então, pontos importantes para a gente executar uma alvenaria. O que a gente precisa? Precisa do projeto, né, de arquitetura, as dimensões do bloco padronizada, né? Quanto mais padronizada, melhor é o consumo da argamassa, né? Menos argamassas. As fiadas devem apresentar-se aprumadas e alinhadas, né? O que a gente vem discutindo aqui, aquela questão das linhas. Sim. Volta no slide anterior. Esse? Ou esse? Esses vergalhões aí pode ser colocado tipo num pé direito, de 3 metros, a cada quantos centímetros? Ou só uns? Cada 2 fiadas. Cada 2 fiadas? Então, igual a gente está mostrando aqui na imagem, serve para a mesma coisa. Aqui é uma telinha metálica, né, que você coloca ela fixa no pilar e dobra ela, e a sua alvenaria vai ficar presa com essa tela metálica. E serve a mesma coisa para os vergalhões. O grampo-cabelo, você fura o pilar e deixa o grampo-cabelo. Só não é produtivo, né? Com a telinha metálica, ela é mais produtiva que o grampo-cabelo. Mas ele funciona também. Tá bom. Então, pontos importantes para fazer uma alvenaria, né? Ou seja, quando vocês vão planejar a alvenaria de vocês nas obras, então, projeto, o bloco, dimensão dos blocos, as fiadas, né, devem estar sempre aprumadas e alinhadas, né, para não ter uma parede torta. Quanto mais aprumada e mais alinhada a sua parede, menor vai ser o seu consumo da argamassa que vem depois. Quanto mais torta a parede e mais desaprumada e desalinhada, aí você vai querer corrigir na argamassa, aí mais consumo você vai ter, né? A espessura das juntas horizontais, né, e verticais ser constantes, o mesmo espaçamento, nunca superior a 2 centímetros, tá? Se fizer uma espessura muito grande de argamassa de assentamento, é muito difícil que você consiga que aquele bloco fique aprumado, né? A argamassa está fresca, então o bloco não apruma muito fácil. Então, essa espessura, no máximo de 2 centímetros, ela é o ideal, até pelo consumo de argamassa, né? Quanto mais espessa, mais consumo de argamassa você tem. E a argamassa é mais cara que o bloco cerâmico. Importante a gente saber do traço da argamassa. Hoje a gente trabalha com muita argamassa pronta, né? Então tem bastante qualidade as argamassas que a gente usa, já essas argamassas ensacadas. Mas se for fazer uma argamassa na obra,
não que seja um traço padronizado, não cada hora faz um traço de qualquer maneira, né? E o tempo de cura da sobrecarga, que é importante. O tempo de cura, por exemplo, dos pavimentos. A gente sabe que o concreto cura, a gente considera que ele atinge a resistência maior dele com 28 dias. Então, é isso que a gente está chamando de tempo de cura. Então, é importante eu saber disso, né, qual que é esse tempo de cura, para mim poder vir fazendo o meu encunhamento o aperto, né? E nós vamos finalizar aqui na alvenaria estrutural, falar um pouco sobre a alvenaria estrutural com vocês. A alvenaria estrutural, ela é uma alvenaria muito mais técnica na sua execução, com muito mais pontos de verificação, porque a alvenaria é a estrutura do prédio, né? Então, o colega falou que a gente não pode fazer as modificações das paredes, e realmente não pode, porque você vai mudar a inércia do prédio, né? Então, é a parede que está segurando o prédio, então eu não posso mexer no layout do prédio. Por isso que ela chama alvenaria estrutural. Pode ser de bloco de cerâmica ou de bloco de concreto. Alvenaria estrutural, via de regra, ela é o furo na vertical, tanto no bloco de cerâmico também. No bloco cerâmico, normalmente você tem um furo horizontal. No bloco de concreto, você não tem um bloco de concreto furo horizontal. Tudo é furo vertical. Mas o bloco cerâmico você tem horizontal e vertical. Se o furo do bloco cerâmico for na horizontal, ele não é um bloco estrutural. Para ser bloco estrutural, ele vai ter o furo na vertical e tem que ter uma resistência acima de 4,5 MPa para ser considerado um bloco estrutural. O projetinho de bloco estrutural, ele é fundamental, né? A paginação do prédio estrutural, ela é fundamental e ela é indispensável para que a gente possa fazer a execução. Esse projetinho de paginação do bloco, na vedação, nos prédios de vedação, né? Multipavimento, concreto, pilar, viga e laje, e vedação de bloco cerâmico, por exemplo, a gente tem dispensado fazer esse projeto de modulação. Mas na alvenaria estrutural não é possível fazer um prédio de alvenaria estrutural sem fazer esse projeto modulado aqui. E esse projeto, a gente faz esse projeto em planta baixa, e cada vista dessa a gente tem que detalhar, para ter certeza absoluta de que a gente está fazendo. Então, essa é uma cara. Essa aqui é a vista de uma, por exemplo, pegar uma parede dessa, como é que ela é em pé? Então, o projeto de alvenaria estrutural é dessa forma. A gente mostra a planta baixa, mas tem que mostrar também cada parede, e cada componente, e cada nome de bloco, né? Blocos compensadores, se vai ter preenchimento de grout nos cantos, onde vai ter a verga e a contra-verga, no caso aqui é a contra-verga, o bloco calho lá em cima, onde eu tenho reforço, ou seja, eu tenho que mostrar tudo no meu projeto, diferente de um projeto de alvenaria de vedação que a gente não mostra nada. Então, é bem sério e bem complexo a alvenaria estrutural, mas ela é muito eficiente para esses prédios multipavimento, dá uma agilidade muito grande. E o prédio de bloco de concreto dá uma alvenaria muito perfeita, né? Porque as arestas, né, as medidas são mais precisas que no bloco cerâmico, o bloco de concreto. Então, vantagens da alvenaria estrutural. Regularidade da superfície, realmente os blocos são muito perfeitos, então você tem uma superfície bem homogênea, então o consumo de argamassa é muito baixo, comparado com o convencional, obviamente. Professor, né? Sim. Os blocos estruturais, eles têm um padrão de medida para todos ou varia de tamanho? Não, o projeto de arquitetura que dá o tamanho, existe uma que a gente chama de família de blocos. Aí a família do bloco, que a gente chama, ele tem vários componentes. Então, se você tem um bloco, por exemplo, que a parede é 9 de espessura
19 de altura por 29 ou 39 de comprimento. Aí você vai tem vários componentes, né, na alvenaria. Para você modular, você precisa do bloco grande e precisa de blocos menores para poder dar o tamanho que você quer. Então, não tem um padrão só, não. Eu vou deixar para vocês uma relação de família de blocos para vocês terem um conhecimento. Tá? Mas vale para concreto e vale para de bloco cerâmico também. Então, a questão da... Consegui te responder aí? Vou te mostrar mais na frente. Lá nós vamos te mostrar uma família de blocos aí. Sim, sim. Tá? Então, regularidade de superfície. Então, o serviço que vem depois, o consumo é muito menor de material. Emprego de revestimento de pequena espessura, né? Então, por isso, a economia, a parede é muito perfeita, então você não tem que ficar corrigindo defeito. Então, tem essa vantagem. E na sua construção, os equipamentos são equipamentos tradicionais. Não tem um equipamento sofisticado para me fazer uma alvenaria estrutural. O mesmo equipamento que eu uso para fazer a alvenaria de vedação, eu uso para fazer uma alvenaria estrutural. Então, não tem sofisticação no equipamento que você está usando. A ausência quase que total de resíduo de construção, também é uma vantagem. Quebra muito menos bloco no estrutural que no de vedação. Então, as instalações podem ser embutidas já na sua alvenaria, né? Então, você passa a instalação elétrica já embutida, verticalmente. A gente não faz corte horizontal no bloco estrutural. Só pode fazer corte vertical. Se você for cortar ele na horizontal, você está tirando a resistência da parede. Na vertical, você pode cortar aonde o projetista te autorizar. Normalmente, ele nem te autoriza. Aí você usa o meio do bloco para passar as instalações. Então, aqui na imagem aqui, a gente tem o que a gente não espera em alguma alvenaria, né? Essas instalações totalmente mal feitas. Fez a alvenaria, as instalações não acompanhou e depois você vem corrigindo. No bloco de concreto, ou no bloco estrutural, ou no bloco de cerâmico, que é só para vedação, você ainda pode fazer isso aqui, vai te custar caro, mas você volta com argamassa e você recupera. Mas se o bloco for estrutural, isso aqui é proibido de se fazer. Cortar a alvenaria sem acompanhar o projeto. Então, não existe essa situação no bloco estrutural. No de vedação, a gente encontra de monte, fazendo errado. Não precisa fazer errado desse jeito, nem no de vedação. Mas no estrutural, isso aqui é proibido. Tanto blocos de concreto quanto blocos... Sim. É viável construir um edifício, por exemplo, com alvenaria, um sistema misto, por exemplo, com alvenaria estrutural e alvenaria convencional apenas nas paredes internas para ter essa maior liberdade de mudança de layout? É possível. É possível o projetista, na hora que vai conceber o projeto, estrutural, você pensar nessas paredes. Porém, tem que ficar muito claro para o morador, né, o proprietário, qual parede ele pode usar, pode remover. Então, não é uma prática, a alvenaria estrutural ela não é só para casa popular, não. Ela é feita também, às vezes, para casa de luxo. Né? A gente já visitou prédios em apartamentos de maior poder aquisitivo também em alvenaria estrutural. Mas você imagina assim, num prédio que você tem 100 apartamentos, você tem essa concepção. E daí aí, essa possibilidade ela existe, mas ela não está bem comunicada. O cara só sabe que eu posso mudar. Ele pode correr o risco de perder a informação de qual que pode tirar, começa a tirar e fica aquela na vizinhança. Eu tirei minha parede e não aconteceu nada. O outro vai, tira e não aconteceu nada. Se enquanto tiver a parede, tirando a parede correta, tá ok. Mas se em algum momento o cara tira a parede errada, né? Então é muito perigoso esse jogo de fazer sistemas mistos, né? Então o melhor ou pode ou não pode. Esse é o melhor. Mas tecnicamente é possível. Te respondendo o que você me perguntou, é possível fazer, tá? Só acho temerário.
Respondi ou enrolei? Entendi, obrigado. Então, o certo na alvenaria estrutural é isso aqui que a gente está mostrando. Ó. As caixinhas de bloco, ela é feita na bancada, corta o bloco, bota as caixinhas elétricas e quando for para o pavimento, ela já está instalada, né? Isso é um processo racionalizado. Você não vai cortar lá no pavimento. Então, quando fizer a alvenaria, já coloca o bloquinho cortado certo no local certo, para evitar esse quebra depois. Que para a alvenaria estrutural é muito ruim, né? Para de vedação é muito ruim também, mas se você vai lá, joga a massa e está tudo certo. Na alvenaria estrutural você está tirando a resistência do prédio, né? Hein, professor? Sim. E se eu fizer os furos com uma perfuratriz? Pode também, mas eu imagino, se for uma perfuratriz de qualidade, que não vai transmitir vibrações para a parede, você pode fazer também. Grandes vibrações. Uma pequena vibração ela é possível. Mas você vai lá com a perfuratriz, ela tem um giro muito grande, gera muita vibração, a sua parede ela é estrutural e você está vibrando ela, você está desagregando os seus graus todos que você fez. Entendeu? Então, o correto é você fazer tudo isso aqui numa bancada, padronizar, pegar no projeto e levar pronto. Você imagina você, se essa aqui sendo uma alvenaria estrutural, você vem com a perfuratriz que gera tanta vibração que você vai corromper, por exemplo, um ponto de grout que você fez num canto desse aqui. Então, é possível, mas você tem que verificar a qualidade da sua perfuratriz. Ok? Ok. A pequena espessura, ó, vocês vão olhar aqui, essa é uma imagem, não sei se está boa para vocês aí, onde já iniciou o reboco. A espessura, a parede é tão aprumada e alinhada que dá uma espessura bem pequena de revestimento. Então, isso é uma vantagem da alvenaria estrutural ou do bloco de concreto, né? Que ele é bem perfeito, então você pode utilizar revestimentos de menor espessura. Então, quando você compara um bloco de concreto com um bloco de cerâmico, o bloco de concreto vai ser mais caro. Mas ele te possibilita ter as outras atividades com economia. Então, tudo é fazer conta. Qual que é melhor, qual que é pior? Tem que fazer conta. Aqui, ó, que eu estava falando do grout, ó, em alguns pontos, a gente grauteia o bloco estrutural, principalmente nos prédios que são multipavimento. Então, você faz o grout. Aí, se você faz o grout, aí está curado, depois você vem com um equipamento que vibra toda essa parede, você rompe esse bloco todo, né? Então, as ligações, não acho adequado, não. Limitações agora da alvenaria estrutural. A impossibilidade de construir edifícios de grande altura, né? Entre aspas, até 22 pavimentos eu já tenho notícia. Eu acho que tem mais. Mas que eu já visitei, até 22 pavimentos, com alvenaria estrutural, eu já visitei. Alvenaria de bloco de concreto estrutural, 22 pavimentos. E no bloco cerâmico, eu acho que o limite é 11 pavimentos. Mas já é uma altura razoável. Então, essas alturas, grandes alturas, que a gente fala, é prédio de 30, 40, 50 andares, né? Falta de flexibilização arquitetônica, que a gente já vem comentando aqui, e necessidade de componentes de alvenarias com características adequadas, né? Você não pode quebrar o bloco para compor a medida. Você tem que ter outros elementos para compensar as medidas, que a gente chama dos compensadores, né? Vou mostrar mais à frente as famílias. Vou mostrar aqui no... Então, aqui, ó. Sistema habitacional aí, 3 pavimentos, 4 pavimentos de alvenaria estrutural, e prédios de alvenaria estrutural também de grandes alturas. Esse aqui que eu falei que são as famílias do bloco, tá? Então, bloco estrutural, tem uma infinidade aqui de medidas para poder que a modulação dê a medida que a gente precisa, né? Então, a gente tem lá, normalmente nas espessuras, 9, 11,5, 14 e 19, e na altura e na largura normalmente é 19 por 39, 19 por 19,
19 por 29, 19 por 54. Então, 19 que eu estou falando é altura, né? Seria o 20 por 55. Né? Mas na norma não é assim. Na norma é 19 por 54. E você tem outras pecinhas pré-moldadas que você tem que fazer, de bloco de concreto, para poder justamente fazer as compensações. Né? Vamos voltar lá no projeto, para vocês identificarem onde que é isso. Está aqui no projetinho. Ó. Então, observa no desenho aqui que as peças, eu tenho peças de vários tamanhos, para poder dar a medida correta, né? Então, são os compensadores que a gente chama, né? Então, tem uma pecinha aqui que está grauteada, mas ela é menorzinha, para dar o vão da janela, então, aqui, ó, tem uma peça menor. Então, tem que ter esses compensadores, né? Então, o projeto é que vai mostrar essas pecinhas de compensação. Vou voltar lá. Então, aí, ó, então o bloco estrutural tem que ser acima de 4,5 MPa para ser estrutural, e, obviamente, à medida que o prédio vai sendo mais alto, a gente vai alterando nos andares de baixo, né, que é o que recebe mais carga, esse valor de MPa. Né? Então, o mínimo é 4,5, mas às vezes o prédio é muito alto, eu preciso de um bloco de 8 MPa no primeiro pavimento, no segundo. E aí, no último, a gente vai reduzindo essas resistências. Então, quando você tem 2, 3 resistências no mesmo empreendimento, também é ponto de atenção, porque o bloco, olhando para ele, a gente não sabe qual que tem uma resistência e qual que tem outra. Então, a obra tem que separar os lotes para poder não errar. Então, essas são as famílias. Essas aqui que tem parece um J, né? É justamente para receber a laje. A parte mais alta vai estar para o lado da fachada, né? E a parte mais baixa vai estar para dentro da obra. Então, a laje é justamente a espessura da laje do prédio. Então, essa aí são as famílias, é uma família completa de blocos, né? Então, com relação à NR18, gente, que é a norma de segurança, a gente também tem que botar um ponto de atenção com relação aos equipamentos que a gente utiliza nesse tipo de atividade, tá? Então, existe um capítulo da norma também, que é na NR18, que é o 1816, alvenarias, revestimentos e acabamentos, que fala lá sobre os EPIs e fala sobre vários procedimentos, que não precisa ficar lendo para vocês, que é didático, é só ler lá que vocês vão entender. Mas é necessário que a gente siga, né? Então, você tem lá o 18.17.1, ó, devem ser utilizadas técnicas que garantam a estabilidade das paredes de alvenarias perfeitas. Por quê? Se uma parede dessa não tiver estabilidade durante a execução, ela tombar, pode machucar um operário. Uma parede de 4,5 metros de altura, eu consigo construir ela de uma vez? Às vezes eu vou lá tentar fazer ela tudo de uma vez e ela vai cair. Então, é isso que a norma está querendo que a gente preveja, né? E lá no item 18.17.11, é proibida a atividade que envolva o equipamento de aquecimento em locais sujeitos à ocorrência de ventos fortes e chuva, né? Então, você não pode usar equipamentos de aquecimento elétrico, né? Onde está sujeito a sol e chuva. Alguns equipamentos que a gente utiliza para a segurança do trabalho são as bandejas salva-vidas, né? Que a gente vai, a cada 4 pavimentos, colocando as bandejas à medida que o prédio vai subindo. Serve para vedação e serve para bloco estrutural, é a mesma coisa. Proteção de periferia no bloco de alvenaria estrutural, ela é uma proteção de periferia especial, né? Que vai acompanhando a obra, à medida que você vai subindo, você vai passando de um andar para outro. É o que na imagem está mostrando aí. No convencional, a mesma coisa. Eu tenho os pavimentos onde eu tenho as bandejas, e enquanto eu não fechar as vedações, eu tenho que manter as bandejas. Depois que eu fecho as bandejas, a gente pode
depois que eu fecho as paredes, né, de alvenaria, aí eu posso tirar as bandejas. Essa imagem aqui dá para a gente entender uma coisa melhor, que eu falei lá atrás, mas essa imagem me ocorreu que eu possa mostrar melhor para vocês, que é com relação ao aperto. Imagine vocês, nesse prédio aqui, se eu tiver com a alvenaria, essa que eu estou com o mouse em cima aqui, do jeito que está aqui, eu venho e faço o aperto. No momento que eu faço o aperto, nessa alvenaria, eu estou transferindo um pouco de carga para essa alvenaria aqui. E se as demais não tiverem apertadas, né, encunhadas, eu já estou fazendo carga para ela. Então, eu vou vir aqui apertar de novo. Então, essa é a sequência correta. A gente vem fazendo um aperto de cima para baixo. Se eu for de baixo para cima, vamos olhar aqui, ó. Faço o aperto dessa aqui. Então, já está apertada. Então, ela já está sendo tensionada. Aí eu vou na alvenaria de cima, faço o aperto também. Então, eu estou tensionando. Ela já estava tensionada, eu tensionei de novo. Então, mesmo ela sendo um bloco de vedação, ela não se presta a receber essas tensões. Então, o ideal é a gente ter 4 pavimentos. Se não puder esperar acabar o prédio e vir fazendo um aperto de cima para baixo, eu deixo pelo menos 4 pavimentos acima preparado e começo. Então, por exemplo, vamos considerar que esse de cima aqui não está concluído, então eu não conto. Então, 1, 2, 3, 4, aí eu posso apertar esse aqui e deixo os demais sem apertar. Então, essa é a sequência lógica do aperto, né? Senão eu posso trazer alguma patologia para a minha edificação. Mas a imagem aqui não era para isso, era só para a gente mostrar a proteção de periferia enquanto eu estou fazendo a alvenaria também. Ela serve para a estrutura, mas enquanto eu não fechar o prédio, eu tenho que manter as bandejas. E no caso das varandas, eu não tenho alvenaria, eu vou manter a proteção enquanto eu não botar meu gradil. Os buracos das lajes eu tenho que tampar também, né? Para que não tenha queda. Os poços, né? Vão de ventilação ou poço de elevador. Aberturas das lajes, né? Que a gente está falando. Equipamentos que a gente utiliza. Aí, capacete, o cinto de segurança, né? Que é o cinto para o cara não cair, né? Ele vai fazer alvenaria de periferia, ele tem que estar preso no seu cinto de segurança. Protetor auricular, luvas, o cinto de segurança, né? Outra coisa importante também nas obras é a sinalização, né? Homens trabalhando, perigo de acidente, energia elétrica, a sinalização para evitar qualquer tipo de acidente. Então, uma obra bem sinalizada, ela é uma obra que se vai ter menos acidente. A obra que não tem sinalização, o operário acaba passando desapercebido. É bem sensorial isso, a gente não consegue dimensionar o quanto é importante a comunicação visual de uma obra, né? E, próxima aula, nós vamos falar do gesso acartonado, ok? E tirar dúvida dos trabalhos aí, que eu espero que vocês já começam a fazer, tá? Então, estamos com 2 trabalhos em andamento. O da estrutura e para o A2, né? Os 2 vão valer para o A2. Bom, gente, o que a gente tinha para hoje era isso aí. O assunto está dado de alvenaria. Não esgota o assunto aqui, tá, gente? Nós podia falar mais tempo sobre isso, mas eu acho que a gente já conseguiu abranger bastante coisa sobre a alvenaria aí, tá? Então, continue estudando e pesquisando, porque a gente não consegue esgotar todos os assuntos aqui. Mas estou à disposição de vocês para tirar alguma dúvida aqui. Eu vou só parar a gravação para não ficar um vídeo muito grande, mas